5 coisas que você pode fazer com um smartphone antigo que você não sabia. Esse é aquele tipo de pauta fria, aquele vídeo de final de ano, quando eu tô tirando férias, eu tô descansando. Até você tá descansando nessa altura do campeonato. Aquele vídeo de sobra pra gente ter aquele tempo pra dar aquela pausa do blog e desse canal de vídeos. Mas como eu gosto de deixar entretenimento para as pessoas, eu vou aproveitar e adicionar informação útil enquanto você se diverte. Eu sei que todo mundo tem aquele smartphone guardado na gaveta, ou boa parte da audiência tem, porque muita gente acaba vendendo o dispositivo antigo para comprar um novo, mas se aquele smartphone está lá parado, comendo poeira, sendo um passivo na sua vida, transforme ele em um ativo com as 5 dicas que eu vou passar nesse vídeo. Existem formas eficientes para você reutilizar a tecnologia que está parada na sua casa e parte da minha missão como produtor de conteúdo é oferecer alternativas para que você possa seguir utilizando aquele gadget que está inativo. Nesse caso, vamos dar 5 sugestões de coisas que você pode fazer com aquele smartphone parado na sua gaveta, ou no seu escritório, ou na sua casa, enfim, aonde você estiver ou quiser. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que você sabe que tem aquele smartphone parado em casa e não sabe o que fazer com ele. Primeira sugestão que eu dou para você reutilizar o smartphone que está parado na sua casa é transformar ele em um ponto de acesso à internet portátil. Vamos lá, existem alguns dispositivos, a Vivo, se eu não me engano, vende esse tipo de dispositivo, que ele pode funcionar como um roteador portátil. Você coloca um chip de operadora, libera o sinal Wi-Fi e aí você pode utilizar a internet sem fio no seu tablet, computador ou outro smartphone que você tem. O seu smartphone atual muito provavelmente pode atuar como roteador Wi-Fi, mas eu sei que tem algumas pessoas que não querem fazer isso no dispositivo principal porque precisam manter a autonomia de bateria em dia, porque precisam ter esse smartphone funcionando no final do dia para chamar um Uber, para poder voltar para casa ou para poder ouvir o jogo de futebol enquanto está voltando para casa, ou porque precisa, de repente, ter esse telefone funcionando durante aquele voo entre São Paulo e Florianópolis. Então, uma das soluções para você ter o recurso de internet sem fio particular, sem depender do Wi-Fi público, ou porque não tem uma conexão de Wi-Fi pública, é justamente utilizando um smartphone mais antigo, coloca um chip que você vai utilizar como linha secundária ou terciária, e aí você ativa a função de roteador e libera o sinal de Wi-Fi para poder conectar outros dispositivos. Eu tenho certeza que o seu smartphone atual, o seu tablet, o seu computador vão agradecer por essa conexão de internet, principalmente naqueles momentos de apuros, quando, por exemplo, você precisa mandar uma matéria para o seu chefe, precisa fazer uma postagem no blog, coisas simples. Não pense em mandar aquele vídeo que você gravou para o TikTok através dessa conexão, porque, afinal de contas, é um 4G ou 5G e isso vai consumir dados. E dependendo do smartphone que você tem, de repente você não tem nem o Wi-Fi 5 e aí fica difícil você fazer a transmissão desse vídeo. De qualquer forma, é uma alternativa que você pode utilizar para aqueles momentos mais pontuais onde você não está no shopping ou aeroporto e quando você não tem aquela conexão Wi-Fi gratuita ou não quer utilizar por uma questão de segurança dos seus dados. A segunda alternativa já é muito utilizada por muitas pessoas no Brasil, principalmente aquelas pessoas que são pais, os pais de primeira viagem, os pais geek que contam com uma criança pequena em casa, ou aquelas pessoas que estão mais preocupadas com os pertences que estão dentro da residência. Você pode utilizar o seu smartphone antigo como câmera de vigilância. Isso é relativamente simples, você precisa fazer poucos ajustes e configurações no smartphone e também nos equipamentos que vão fazer a transmissão ou monitoramento, no caso o computador ou tablet,
Tem alguns aplicativos que podem fazer isso de forma direta. Você instala o aplicativo no smartphone antigo e no dispositivo que vai ser aquele que vai fazer a visualização ou a exibição das imagens do smartphone, seja ele tablet, notebook, computador ou smartphone, o seu smartphone principal. E aí o telefone antigo vai transmitir as imagens para o dispositivo que você vai utilizar para verificar se a sua casa está segura, se todos os itens estão no lugar enquanto você está fazendo aquela viagem, ou se o seu filho está seguro enquanto você está com a sua esposa namorando no quarto. Não, você não vai fazer isso, porque se você tem uma criança pequena em casa, você com certeza vai deixar o berço junto com o seu quarto, pelo amor de Deus. Então, a segunda dica prática para você utilizar o seu smartphone antigo para algo mais útil é colocando ele para trabalhar como câmera de vigilância para a sua residência. Terceira dica para reutilizar o smartphone antigo é como reprodutor de mídia. Tem muitas pessoas que estão utilizando dispositivos dedicados para ouvir música e até mesmo se aproveitando dessa ideia de abandonar o smartphone um pouco para poder ter um pouco de vida. Por exemplo, tem gente que gosta de ouvir uma música enquanto lê ou só quer ouvir música sem ser interrompido pelas notificações das redes sociais ou dos aplicativos de mensagens. E aí a melhor alternativa é ou você utilizar o seu smartphone antigo sem qualquer tipo de conexão de internet, ou utilizar um iPod ou qualquer reprodutor de música disponível no mercado. Tem muitas pessoas comprando o antigo player de música da Apple ou qualquer outro player que não conte com conexão de internet para poder aproveitar as músicas mesmo baixadas pela internet. Eu mesmo faço isso. Eu sou o tipo de cara que, tudo bem, eu utilizo as plataformas de streaming para ouvir música, mas eu tenho o meu acervo de músicas particular com os arquivos em MP3, tudo separado, os podcasts também estão todos salvos. Eu tenho o hábito de salvar os podcasts antigos para ouvir em um outro momento, ou reouvir programas que já não estão mais disponíveis para o grande público. Então, tem uma galera utilizando o smartphone antigo como reprodutor de mídia. Não impede também de você utilizar esse telefone antigo para reproduzir as músicas por streaming e aí utilizar como dispositivo dedicado sem as tais interrupções. Tem gente ouvindo música pelo Spotify através de telefone velho e aí você não vai ter aquele incômodo de ter que interagir com o smartphone o tempo todo. Uma das vantagens de você utilizar um dispositivo dedicado para ouvir música ou para assistir vídeos, já que é um reprodutor de mídia, é que você tem uma maior autonomia de bateria no smartphone principal e também nesse dispositivo, porque já que ele vai funcionar apenas para uma finalidade, você vai ter um uso mais longo, principalmente se for apenas para ouvir música. A tela do telefone vai ficar a maior parte do tempo desligada e aí você não vai ter problema de bateria, pelo menos durante um bom tempo. Eu garanto que 2 ou 3 dias um smartphone funciona bem apenas reproduzindo músicas. Então essa é a terceira dica para quem tem smartphone velho em casa. Utilize ele como reprodutor de mídia, um reprodutor de mídia dedicado com longa autonomia de bateria e você vai se dar bem, tendo seu smartphone principal com mais tempo longe da tomada. A quarta dica é muito útil para aquelas pessoas que contam com um telefone um pouco mais potente e tá com aquela, como que eu vou dizer, aquela preguiça ou aquele receio, não é bem a palavra que eu estou procurando, mas aquela não propensão de passar o telefone para frente porque ele é potente, ele conta com um bom desempenho, então vale a pena reutilizar esse smartphone velho como console de videogame retrô. Não vamos ser hipócrita aqui, tem muita gente que utiliza a retroemulação para poder jogar os games do passado. Lembrando, YouTube, que retroemulação não é crime, é algo absolutamente legal, desde que a pessoa tenha o jogo de videogame em formato físico ou a licença dele de alguma forma, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, vale a pena você usar aqueles adaptadores, os controles adaptados nesse smartphone antigo, encher ele de jogos de retroemulação e jogar os clássicos da Nintendo, Sega, Game Boy, 3DO, enfim, todos os consoles do passado podem rodar muito bem em um smartphone. Vantagens?
você não usa o seu smartphone principal de novo para atividade gaming. Além disso, você tem um dispositivo que muito provavelmente vai ter uma tela maior do que aqueles pequenos consoles retroemuladores, que são sim mais portáteis, mas que podem eventualmente entregar uma experiência de uso menos eficiente, uma vez que a tela é menor. Sem falar que a grande maioria dos smartphones Android podem rodar os emuladores, ou os principais emuladores que nós temos no mercado, ou aqueles mais comuns. Não garanto, por exemplo, que ele vai rodar jogos do Nintendo 64, ou jogos de consoles mais exigentes, Sega Saturn, Dreamcast. Eu sei que esses videogames são muito populares, mas eles podem eventualmente apresentar algum tipo de dificuldade, dependendo das configurações do seu smartphone. Mas para a maioria dos emuladores mais populares, com certeza utilizar esse smartphone que está aí parado na gaveta do seu escritório, do seu quarto, pode valer muito a pena e você vai ter garantia de diversão e entretenimento durante um bom tempo. E ainda assim, se quiser seguir ouvindo as músicas no seu smartphone principal ou se comunicando com as pessoas, enfim, garantindo que a bateria do seu telefone principal não vai de arrasta para cima porque você está utilizando demais o dispositivo. E a última dica para o seu smartphone antigo ganhar uma nova vida é utilizando ele como porta-retratos digital. E aqui é fácil, existem alguns aplicativos que podem adaptar o telefone para ele entrar no modo de exibição de imagens, fotos, vídeos, enfim, o que você quiser. É só você utilizar esse aplicativo, instalar esses aplicativos dedicados, você vai encontrar com muita facilidade na Play Store e adicionar as fotos que você quiser, que sejam exibidas, apertar o play e deixar ali para que as visitas ou para que você mesmo possa ver essas imagens em looping. Neste caso, eu recomendo que, primeiro, você compre uma base dedicada para isso e, segundo, você mantenha esse smartphone conectado na rede elétrica o tempo todo, porque, obviamente, e diferente dos outros exemplos que eu citei, com exceção do penúltimo, que é o console de videogame retrô, no caso do porta-retrato digital, a tela do smartphone vai ficar funcionando por mais tempo. Isso significa um gasto energético quase inevitável. Então, você providencia uma fonte de energia para que ele fique funcionando por mais tempo, e aí você tem como alternativa exibir as fotos ou as imagens que melhor se conectam com seus sentimentos e aqueles momentos bons da sua vida de 10, 15 anos atrás serão revividos através da exibição dessas imagens na tela do seu velho smartphone. Espero ter ajudado aqueles usuários que não sabiam o que fazer com um dispositivo que você não vendeu, você não trocou, você não passou para frente, mas que você gostaria de dar uma outra vida para ele. E eu acredito que alguma solução útil apareceu com as dicas que eu dei nesse vídeo. Você pode me agradecer dando like, curtindo esse vídeo, né, e compartilhando com outras pessoas que também estão em dúvida sobre como utilizar essas tecnologias retrô ou esses dispositivos que estão parados na gaveta de casa. Vale a pena também se inscrever no canal, porque de onde veio essas dicas virão mais. Pode ter certeza disso.